Olá amigos, sejam bem-vindos a uma aula sobre linhas de tendência. Primeiro uma aula teórica, uma aula técnica. Linhas de tendência, nada mais do que linhas retas no gráfico, subindo, isso é linha de tendência de alta, ou caindo, linha de tendência de baixa. Okay? Também nós podemos ter linhas horizontais, mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. A ideia de linha de tendência de alta é que numa escala menor, o movimento de preço normalmente vai tocar nessa linha de tendência de alta como suporte. Quando ele chega nessa linha, a gente imagina que ele vai respeitar e continuar na tendência. Muitas vezes você pode formar um canal aqui também, onde o preço começa a respeitar tanto no suporte quanto na resistência. Okay? Isso é um canal de alta feito de duas linhas de tendência de alta. Um que dá suporte no topo do movimento, outro que dá resistência no topo do movimento, uma resistência aqui, né? Cada vez que o preço toca aqui, ele tem resistência. E aqui que dá suporte, cada vez que ele toca na linha de tendência de alta de suporte, ele acha o suporte e continua subindo. Você vai ver muitas vezes uma tendência de alta respeita esse tipo de canal. E podemos falar sobre agora uma tendência de baixa que faz o mesmo comportamento. Então, se o preço está caindo, ele volta para repicar, toca na linha de tendência de baixa como resistência e continua caindo. E muitas vezes você vai perceber que você pode duplicar essa linha de tendência de baixa e ele forma um canal de baixa aqui. Ok? Linha de tendência de alta, canal de alta. Linha de tendência de baixa, resistência no repique, suporte nos novos fundos. Eventualmente, o preço vai romper esses canais e essas linhas. Okay. O que acontece quando o preço não respeita mais uma linha de tendência de alta ou de baixa? Okay. Vamos fazer uma linha de tendência de alta aqui e também fazer o price action numa escala, num fractal menor, seguindo a tendência de alta. De repente, ele vem para cá e fura. Então, você pode perceber que o preço respeitava uma linha de tendência de alta aqui, só que aqui ele furou. Muitas vezes, o preço vai testar a mesma linha de baixo para cima e a linha não é mais suporte, vira resistência. Muitas vezes, no topo duplo, a gente pode perceber que uma linha de tendência que era suporte virou resistência e o preço começa a cair. Então imagina que ele agora começa a cair aqui. E de repente ele fura essa linha de tendência de baixa. Ok? O preço respeitava como resistência aqui, e como resistência aqui, e como resistência aqui. E quando o preço foi testar de novo, em vez de cair, o preço rompeu. E muitas vezes o preço vai voltar para testar essa linha. A gente pode estender essa linha um pouquinho mais. Aí volta a subir. Então, o conceito que uma linha de tendência de alta, quando está dando suporte, pode virar resistência. E uma linha de tendência de baixa que está dando resistência, eventualmente pode virar suporte. Ok? Tem outras linhas de tendência, na verdade são linhas de consolidação. São horizontais. Muitas vezes a gente tem uma linha horizontal aqui que dá resistência para um movimento, uma consolidação lateral, e outra aqui que dá suporte.
e o preço vai oscilando entre essas linhas horizontais, respeitando os limites da consolidação lateral. Você pode perceber que ele segue em tendências menores dentro de um movimento maior. Então, dentro de uma consolidação, muitas vezes, você vai perceber, num tempo gráfico menor, uma tendência de alta assim, ou uma tendência de baixa aqui, mesmo dentro de uma consolidação lateral maior. Então, a gente não chama essa aqui de linha de tendência quando é horizontal. A gente chama ele simplesmente de linha de suporte e linha de resistência. Suporte aqui embaixo que está suportando e linha de resistência aqui em cima que está mostrando resistência do movimento para cima de preço. Vamos ver mais exemplos aqui. O que acontece quando a gente está dentro de uma linha de tendência de baixa que está dando suporte e uma linha de tendência de alta que está dando resistência? Então, muitas vezes você vai perceber que o preço numa escala menor, ele reage nesse tipo de movimento, forma um triângulo. Eventualmente, ele precisa tomar uma decisão. Normalmente, a gente tem alguma coisa assim, né? Onde o preço tem uma linha de tendência de alta aqui e uma linha de tendência de baixa aqui. Isso é um triângulo que eventualmente o preço vai tomar decisão para cair ou para subir. Mas isso é uma definição clara de consolidação. Também a gente pode ter uma situação onde tem uma linha de tendência de baixa dando suporte e uma linha de tendência de alta dando resistência. E o preço oscila entre essas linhas maiores. Também uma espécie de triângulo, só que ele está expandindo em vez de contraindo. E o importante é entender que quando a gente consegue desenhar uma linha de tendência no gráfico e o preço respeita essa linha de tendência, a tendência continua. E quando ele rompe a linha de tendência, a gente pode pensar que a possibilidade existe de começar uma mudança de direção. Ok, conceitos importantes sobre leitura de linhas de tendência. Primeiro, isso aqui para mim não forma uma tendência de alta. Eu não consigo fazer esse desenho aqui e acreditar nesse desenho, que só tem origem e mais um toque. Na verdade, eu preciso origem e mais um toque, ou quer dizer, 3 toques aqui. O toque aqui, o toque aqui e o toque aqui. Quando eu tenho 3 toques na linha de tendência, eu consigo confiar que vai continuar dando esse mesmo movimento. Então, 2 toques não é confiável. É mais confiável considerando maior número de toque. Aqui, um exemplo de linha de tendência de alta, mas a mesma coisa na linha de tendência de baixa. Quando a gente está com mais do que 3 toques, podemos acreditar que o preço vai continuar na tendência de baixa. Então, maior número de toques, mais confiável é a linha de tendência.